Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor, a nossa sessão Café Eleitoral. Convido vocês a pegarem um café, um bolinho, sentar na frente do computador ou do seu smartphone e participar conosco aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre campanhas eleitorais. Formação da imagem do candidato. Como é que isso acontece? O que é imagem do candidato? O que é formar um conceito do candidato através da imagem? Quem vai falar conosco é um grande especialista na área, que é o Darlan Campos, que construiu já várias imagens de vários candidatos. Vou chamar o Darlan aqui para que nós possamos, enfim, começar a nossa live. Muito bem, atenção. 2, 3, 1. Darlan Campos. Olá, Darlan, tudo bem aí? Olá, mestre. Primeiro, agradecer imensamente o convite. É um prazer poder estar aqui falando com a sua audiência, a audiência da Becop, e falando de um tema tão importante que é a construção de imagem, especialmente numa campanha tão desafiadora que vai ser a campanha, o pleito eleitoral de 2020. Com certeza, Darlan. Vamos falar aqui de construção de imagem para esse pleito municipal, que é o pleito mais importante, porque, como dizia Ulisses Guimarães, as pessoas vivem na cidade, não vivem no estado ou no país. Então, o que mais importa para quem vive na cidade é a cidade. E a eleição é municipal. Você vai colocar as pessoas que vão resolver o seu problema mais imediato. Aquele buraco, quando você sai da garagem e o carro cai, a falta de escola, a falta de hospital para o seu marido, a falta de exame de mamografia para você, enfim. Quem vai resolver esses problemas está na sua cidade, não está no estado nem no país. Por isso que essa eleição é tão importante. Mas, Darlan, vamos começar aqui a nossa live e as dicas perguntando primeiro. Darlan, como todo bom professor, a primeira pergunta que eu faço é: me conceitua o que é construir uma imagem, sem falar em campanha eleitoral, sem falar em eleição. Simplesmente construir uma imagem. O que é isso, Darlan? Excelente pergunta. Primeiro, todos nós temos uma imagem, ou seja, através de uma série de mensagens que são emitidas, seja de forma proposital, ou seja de forma involuntária, a soma das mensagens transmitidas, seja ela no ambiente digital ou fora do ambiente digital, elas compõem a construção de um arquétipo, de uma imagem, de uma presença. E essa presença é a forma como as pessoas nos enxergam. Por isso, ao pensar em um profissional liberal ou ao pensarmos em um político que vai disputar uma eleição, esteja ele em mandato ou não, a gente precisa pensar na construção da imagem, ou seja, quais mensagens são importantes serem passadas com o objetivo de construir a imagem desejada a partir dos objetivos que a organização, o profissional liberal ou, no nosso caso aqui, o pré-candidato tenha. Então, a construção da imagem é esse conjunto de mensagens pensado estrategicamente para a construção de uma visão pública que beneficie a partir de uma disputa, no caso, pensando na perspectiva eleitoral. Maravilha, Darlan. Obrigado pela definição. Vocês já sabem, então, o que é construção de imagem. Deixa eu começar aqui já mandar os abraços, que já tem bastante gente assistindo. A Valdene Zoller. Abraço, Valdene. Eivon Santos, boa tarde. Já no sofá e a caneca na mão, é isso aí. A Sade Ayub, sempre com a gente. Boa tarde, um abraço. Valdene, já falei contigo, um abraço, querida. Letícia, olá. Um abraço, querida. Chegou a Letícia. A Valdene está aí. Darlan Campos, prazer em conhecê-lo. Tá mandando um abraço para você, Darlan. Luciano, boa tarde. Fábio Caetano, boa tarde. Letícia, boa tarde. Então, vamos lá. Oi? Vamos falar do livro. O Vinícius está me lembrando aqui, olha, quem fizer pergunta vai concorrer ao livro Marketing Político, do Comício à Internet. É um livro escrito por 18 mestres e doutores, está aqui o nome de todos eles, tá? Cada um escreveu um artigo. Eu fui um dos organizadores, junto com o Adolfo e o Moisés. Nós organizamos esse livro. É um livro bastante interessante que conta para vocês desde da primeira ferramenta
que, para quem não sabe, foi o telégrafo. A primeira ferramenta de comunicação em campanha eleitoral, Darlan, foi o telégrafo. E o primeiro veículo que levava os candidatos foi o cavalo, depois o trem. Tanto que eu tenho imagens aqui dos candidatos à presidência da República chegando de trem nos locais para fazer os comícios, né? Só na década de 50 é que o avião começou a ser usado, finalzinho da década de 50, que nós tivemos o avião começando a ser usado, certo? Mas é isso. Vamos lá, Ana Cavalcante, mais um tema, tomando o seu cafezinho. O Alex, Mogi, Lauro, ok. E a Neila também, Ulisses, Tiago de Carvalho, olá. Tá aí. Vamos lá então, gente. Segunda pergunta, Darlan. Agora vamos entrar no nosso tema, tá? Campanha eleitoral. Quando é que começa a se formar uma imagem do candidato? Quando é que isso acontece? É antes da campanha? É durante a campanha? Depende do tamanho da cidade? Me explica um pouquinho isso aí, para depois a gente aprofundar um pouco mais, Darlan. Contigo. Perfeito. Um elemento fundamental na comunicação política é o tempo. O tempo é o principal ativo da comunicação política. Logo, a construção da imagem, ela precisa levar em conta a perspectiva do tempo. Então, para citar um exemplo, o Bolsonaro, se você pega a história política do Bolsonaro, você percebe que a construção da imagem dele perdurou por muito e muito tempo. Se você pensar na persona eleitoral, nós estamos falando de alguém que anunciou sua pré-candidatura ao fim do segundo turno de 2014. Logo, essa construção da imagem, ela precisa ser antecipada com o tempo. A partir disso, escolha das mensagens corretas, dos canais, e a partir disso, um processo que vai se consolidar, propriamente dito, dentro de um processo eleitoral. Então, você constrói ela antes, ainda na pré-campanha, a pré-campanha que é um conceito novo, presente na mini-reforma eleitoral de 2017, e a partir desse conceito, podemos dizer que é esse estatuto da pré-campanha o principal elemento fundamental para a construção desta imagem. Ou seja, o candidato que conseguir utilizar bem a dinâmica do tempo na sua construção de imagem, ele com certeza tem um passo à frente do que os seus adversários, que deixaram para fazer isso muito próximo do ambiente da disputa eleitoral. Eivon Santana. Darlan, por favor, quando já se tem uma boa imagem, como reforçar e mostrar sua essência a pessoas que você não conhece? É do PTB de Santana, na Praia Grande, em São Paulo. Excelente pergunta. É contigo, então. Perfeito, excelente pergunta. Então, a primeira coisa a gente, indo na sua pergunta, como você classifica uma boa imagem? Então, a gente acredita, o ideal é que você faça uma pesquisa, especialmente pesquisa qualitativa, porque a pesquisa qualitativa é aquela que eu consigo compreender as visões de mundo, os valores, as ideias, os sonhos, né? Ou seja, eu trago aspectos do ponto de vista subjetivo do eleitorado e consigo compreender a imagem que está colocada hoje consolidada. Ponto. Então, vamos partir desse princípio que você já tenha feito pesquisa e já compreendeu o que é uma boa imagem. Mas é uma boa imagem para quê? A gente tem que lembrar que uma imagem construída para uma disputa majoritária, ela é diferente de uma imagem construída para uma disputa proporcional. Então, essa boa imagem construída, ela serve ao objetivo eleitoral que você quer? Esse é o segundo elemento. Muitas vezes você fez toda a construção de imagem dentro de um processo de uma campanha, de um vereador com mandato, por exemplo, mas você quer, nessa eleição, partir para uma disputa majoritária. Então, você precisa inserir uma construção que leve em conta o seu objetivo eleitoral. Ponto. A partir disso, então, vamos partir do princípio que você fez pesquisa, conseguiu compreender de fato os aspectos da sua imagem e, segundo, a imagem está correta diante do objetivo eleitoral. Você precisa perceber que o objetivo eleitoral, ele vai determinar as mensagens essenciais que você precisa transmitir na pré-campanha. Lembrando de um aspecto fundamental.
quais são as fragilidades que hoje essa boa imagem tem e que precisam ser ajustadas antes do período eleitoral. Todo candidato ele tem aspectos positivos e negativos. E quais são os elementos negativos que precisam ser trabalhados? Aquilo que a gente chama de vacina eleitoral. Então, acredito que um caminho importante é ter clareza, então eu diria para o nosso amigo, ter clareza do objetivo eleitoral, perceber se a imagem que está consolidada corresponde ao seu objetivo, se é uma disputa proporcional ou se é uma disputa majoritária, e terceiro elemento, que você busque conectar mensagens, seja no ambiente digital ou fora dele, que corroborem essa imagem dentro do seu objetivo eleitoral. Um erro muito comum dos pré-candidatos é ter um objetivo eleitoral, mas construir a sua imagem a partir de outro eixo. Eu quero uma disputa majoritária, mas faço a construção para proporcional e vice-versa. Muito cuidado com isso. Maravilha, Darlan. Eu dou aula na Espanha num curso chamado MyCop, que é o Master em Administração de Imagem e Consultoria Política. Quando nós falamos de imagem, nós temos que lembrar os 4 estereótipos que consagrados no mundo político e eleitoral, da imagem que você passa para a população. Não é a imagem que você constrói, mas a imagem que você passa. Então, a primeira coisa que eu vejo numa pesquisa, e que eu pergunto numa pesquisa, é qual é a imagem que você faz do fulano para ser candidato, para ser prefeito, para ser vereador, qual é a imagem que você faz dele? Das 4 imagens consagradas, e na quarta-feira, Darlan, eu dei uma palestra lá no seminário do Tadeu, ontem foi você, e eu falei das 4 imagens que estão no livro do Roger Gerhard Steichenberg, que se chama O Estado Espetáculo. E ele coloca lá a imagem de pai, herói, líder, charme e homem simples. E as mulheres acharam ruim, porque eu não falei da mãe, eu não falei da heroína. Gente, no livro está só no masculino, mas aqui eu vou falar então, vamos lá. Ou pai, ou mãe, ou herói, ou heroína, ou homem simples, ou mulher simples, ou líder charme, aí tanto faz ser homem ou mulher. São as 4 imagens que você pode passar. Você vai ter que detectar, como acabou de falar o Darlan, você vai ter que detectar qual é a imagem que as pessoas fazem de você. E aí, lá no final da pesquisa, você pergunta, qual é a imagem... Desculpe, ao contrário, no começo da pesquisa, qual é a imagem que você quer para o futuro prefeito ou para o futuro vereador? Ela vai falar a imagem que ela espera para poder votar numa pessoa, qualidades e defeitos que ela deseja para fazer o voto. Tá? Então, você começa perguntando o que ela quer. Lá no final, você pergunta, conhece o fulano? Conheço. Conhece o Darlan? Conheço o Darlan. Das 4 frases que eu vou falar, qual a frase que mais representa o Darlan? Tá? Ele defende os mais pobres. Enfim, são 4 frases que estão no meu livro, que chama Marketing Eleitoral, Passo a Passo do Candidato. E aí você vai detectar qual é a imagem que as pessoas fazem do Darlan. Quais as qualidades que eles enxergam no Darlan e quais os defeitos que eles enxergam no Darlan. Aí, você vai pegar o que você pegou lá em cima. Qual a imagem que eles querem contra a imagem que eles já enxergam no Darlan. Se for a mesma imagem, você está com 50% da campanha andando muito bem. Agora, se eles querem, por exemplo, a imagem da mãe ou do pai e enxergam no Darlan o herói, você tem uma dicotomia de imagem. Aí, parceiro, você vai ter um trabalho federal para eleger esse cidadão. Uma formação de imagem, e é a pergunta que eu vou fazer agora para o Darlan. Darlan, quanto tempo demora para você fazer uma transformação? A pessoa tem uma imagem, tá? A imagem de mãe ou de pai. E você quer transformar na imagem do homem simples. Isso consegue fazer? E quanto tempo isso leva para fazer? Depois eu te conto a história da Dilma. Perfeito, e era até o exemplo que eu ia citar da Dilma, né? É importante perceber que é possível fazer, e se você pega grandes atores do cenário político, como por exemplo o Lula ele já transitou em algum momento pelo herói, ele já transitou no homem simples, ele já transitou pelo pai. Então você tem um trânsito a depender do processo de disputa que ele teve, né? A própria escolha da Dilma, que tinha um perfil muito mais
gerentona do ponto de vista de imagem, de personalidade, na sua primeira eleição ela veio para a perspectiva da mãe, né? Foi de mãe do PAC, percorreram o Brasil com ela, apresentando Lula, apresentando ela como a mãe do PAC. Ela, ao fazer depois da vitória, quando ela vai fazer a sua caminhada no carro oficial, né? Todos os presidentes da República, até a Dilma, eram homens e casados, né? Então todos eles foram com a sua esposa. A Dilma, pela primeira vez, ela muda esse processo, ela era divorciada e ela leva a filha e o neto. Então, ou seja, trazendo e reforçando o arquétipo da mãe, né? Bolsonaro depois também leva o filho mais novo, Carluxo, também para fazer um passeio no carro aberto na sua vitória, né? Mas uma perspectiva importante é que precisa de tempo e um conjunto de mensagens que reforce esse processo. Se você pega a Dilma de 14 da Dilma de 10, houve uma mudança na imagem. Por exemplo, se você pega a Dilma de 14, eles já enfatizaram muito a Dilma guerrilheira. Não é à toa que uma das imagens chaves da Dilma era aquela imagem, aquela fotografia estilizada, eles fizeram uma arte estilizada daquela imagem da Dilma que tinha sido presa durante a ditadura militar. Algo que foi o que escondido muito mais em 10. Em 10 se falou pouco nessa Dilma, já em 14 se valorizou. Por quê? Porque o contexto de 14 havia um esgotamento do ciclo petista já nítido para 2014, então trouxe uma Dilma combativa que ia mudar o processo. Então você já tem uma diferenciação de mudança. Então, mestre, precisa de tempo e de mensagens conectadas para fazer isso. Bem pensado e planejado, mas não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Nas minhas aulas eu digo justamente isso, tá? Mudança de imagem é um Titanic, é um grande navio, não é um carro de Fórmula 1 que você vira e ele faz a curva. O Titanic, ou qualquer navio grande, precisa de uma parabólica muito grande, tempo e espaço para fazer a curva. Por que o Titanic bateu? Porque na hora que eles enxergaram o iceberg, não dava tempo de virar. E ele bateu. Então, transformar uma imagem é isso. Eu estive nos Estados Unidos explicando para o pessoal do Bush justamente essa transformação da heroína para a mãe. E como falou o Darlan, cada eleição você tem que apurar qual é a imagem que as pessoas querem. Eu já cansei de fazer campanhas, Darlan, onde a primeira campanha do prefeito, ou do governador, ou do presidente, eles querem a imagem do herói, ou querem a imagem do pai, da mãe. E durante o mandato, isso se consolida, e já na reeleição ele quer outra imagem. Eu estou com candidatos a prefeito que eu acompanho já há algum tempo, foi feito com a imagem do herói, e agora eles querem a imagem do pai. Então você tem que realmente saber se enxergam em você. Campanha eleitoral não é teatro. As pessoas estão muito acostumadas, Darlan, com propaganda que fazia o convencimento da imagem e tal. Não existe mais. As pessoas já têm um discernimento para saber qual é a imagem que ele enxerga, e não aquela que você quer que ele enxergue. Então, há uma diferença nas campanhas eleitorais que pouca gente percebeu. E continuam querendo fazer convencimento através olha, eu sou assim. As pessoas sabem que você não é assim. Então, é diferente hoje. Teatro não funciona mais, tá? Mas muito legal, Darlan. Temos uma pergunta aqui do meu amigo Assad Ayubi. O Assad Ayubi pergunta para nós o seguinte. Vamos lá. Como construir uma imagem de uma pessoa partindo do zero? Aquela pessoa que não é conhecida e deseja ser candidato a prefeito. Vou deixar contigo, depois eu volto a contar a historinha disso aqui que eu fiz, tá bom? Perfeito. É importante perceber, Assad, que todo mundo tem uma imagem. Ou seja, existe uma percepção. Todo mundo que se relaciona com pessoas, ele tem uma imagem que está colocada. Mesmo que ele não tenha o protagonismo da construção da sua imagem, existe uma imagem consolidada. Ponto. O que precisa ser avaliado é que, possivelmente, essa imagem ela não é conhecida. Então, existem os canais que servem exatamente para propagar a imagem da forma como você quer. Então, dentro de uma estratégia de pré-campanha,
um candidato ele precisa colocar ações dentro do seu planejamento de pré-campanha que permitam uma pulverização do seu nome e da imagem a partir do objetivo eleitoral. Qual é o sentimento dessa eleição? E a partir desse sentimento buscar se aproximar, caso a sua imagem permita, do máximo possível desse sentimento do eleitor. Como o mestre fala, com muita clareza, quando um candidato ele consegue se aproximar da imagem presente no coração do eleitor dentro de um contexto histórico do pleito, isso se aproxima muito de uma vitória. Por quê? Porque a imagem, do ponto de vista subliminar, está colocado para aquela eleição. Então, eu diria para você que trabalhar o conhecimento de uma candidatura significa estabelecer elementos de conexão entre o que o eleitor deseja e o que o candidato tem a oferecer. Então é fundamental que você e os nossos partidos tenham uma dificuldade de estruturar isso. Muitas vezes a gente precisava inverter as escolhas dos candidatos. Ao invés de escolher o candidato e depois fazer o processo, o trabalho de construção de imagem, o ideal seria você ter um processo de compreensão do imaginário social e, a partir disso, encontrar no partido o personagem mais indicado para esse contexto que está colocado. Exatamente. Só voltar à questão da Dilma. No meio da campanha, a Dilma se tornou avó. E a avó é mãe 2 vezes, consagrou a imagem de mãe tão procurada pelo partido para poder dar continuidade ao trabalho do homem simples, que era o Lula. Ele estava falando agora aí, eu lembrei de 2 coisas bastante interessantes. Primeiro, só se vota em quem se conhece. Então, quando você faz uma pesquisa, eu fui fazer isso numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo, e o candidato, que queria sair candidato, ele era de São Paulo, capital, e tinha só um negócio lá na cidade. Tinha um negócio. E aí ele me chamou para fazer o diagnóstico, que não é uma pesquisa, é um diagnóstico. E ele só tinha 3% de grau de conhecimento, Darlan. Só 3% da população conheciam ele. E amanhã, Nelly, você não vai fazer uma campanha dessa? Claro que vou. Olha que oportunidade de eu linkar o conhecimento com a imagem, com a construção da imagem. Hein, Darlan? Olha que oportunidade fantástica. Quer dizer, os que não o conhecem não têm a imagem dele. Então eu vou fazê-lo conhecido com a imagem que eu pretendo que ele tenha. Se chama efeito anzol. Tá? Você levanta o conhecimento e puxa a imagem. Conclusão. Depois de 1 ano e meio de trabalho, ele se tornou prefeito da cidade. Apenas 3% da população o conheciam. Só para ilustrar o que o Darlan está fazendo, está falando, tá? E das experiências, afinal, 308 campanhas em 46 anos, né, Darlan? Tem que ter alguma que passa sempre por... Com certeza. por alguma coisa aí. Vamos lá. A Ana Cavalcante nos pergunta agora. Ana Cavalcante. Está aqui a Ana. A Ana nos pergunta: como propagar uma imagem de um pré-candidato na época do Covid? Aê, boa. Perfeito. Figo. Excelente. Então, primeiro aspecto importante, Ana, o Covid atingiu a todas as pré-campanhas. Então, uma das características primordiais que as candidaturas vão precisar para 2020 é a capacidade de se adaptar a uma nova realidade colocada. Nenhum planejamento, e todas as consultorias que a gente já estava tocando aqui na nossa agência, os planejamentos tiveram que ser refeitos. Por quê? Porque entra um elemento novo na disputa que embaralha o jogo para todo mundo. Você tem visões diferentes. Primeiro, pensando em quem está num projeto de continuidade do poder. Eu tenho uma impressão, e a gente tem feito pesquisa em muitas cidades, alguns estados, Bahia, Espírito Santo, Minas, Mato Grosso, a gente tem tido uma impressão de que o eleitor, no final das contas, ele vai, ao votar em 2020, referendar ou não a atuação dos prefeitos no enfrentamento do Covid. Essa conta vai chegar. O eleitor vai querer perceber se o prefeito liderou ou não o processo. Esse é um elemento importante.
Segundo elemento, e aqui nós não estamos falando em solucionar o problema. Por quê? Porque ninguém vai solucionar o problema até a gente ter uma vacina ou um remédio eficaz. Então, isso significa que o prefeito liderou o enfrentamento ao Covid. Então, essa vai ser uma percepção que o eleitor, com certeza, vai para a urna e vai referendar. Segundo ponto, o candidato de oposição, ele tem um elemento fundamental, que é o discurso de se aproveitar do que o atual mandatário está fazendo. Então, muitos prefeitos têm patinado no enfrentamento ao Covid. Ele não sabe se abre, se não abre, se ele enrijece. Então, isso abre uma margem para a oposição estabelecer um discurso fundamental. E eu acho que um elemento que vai ser fundamental, que a oposição pode utilizar, são aquelas cidades que decretaram estado de emergência. Porque estado de emergência, contratação emergencial. E muitos prefeitos pisaram na bola ali. Contrataram às vezes, e nós não estamos dizendo que foi uma falcatrua, mas muitas vezes comprou um preço mais alto, porque era o que estava disponível naquele momento, e isso abre uma brecha para um discurso de oposição fundamental em diversas cidades. Tem governador comprando radar, aproveitando que não precisa fazer licitação na época de Covid, e está comprando radar. Mas, enfim, o que o Darlan está colocando aí é muito legal, porque chama a atenção de vocês para essa questão da imagem formada. Quem é que vai sair com vantagem depois da Covid-19, politicamente falando, no município? O prefeito que acertar. Porque o prefeito que mandou abrir todos os comércios, morreu muita gente, ele acertou ou errou? E aquele que mandou todo mundo ficar em casa e fechou o comércio, ele acertou ou errou? No final da Covid-19 é que nós vamos saber. Então, o que está acontecendo? Aquele prefeito que mandou todo mundo ficar em casa, a oposição briga para abrir o comércio, para todo mundo ir para a rua. Aquele prefeito que mandou todo mundo para a rua, a oposição briga. Quem vai sair vitorioso? Darlan, só no final. É isso aí. Nós vamos saber se foi melhor ficar todo mundo em casa ou se for melhor o comércio está funcionando. Aí, por enquanto, não dá para saber quem foi o vencedor nessa briga, né? Mestre, mas tem um elemento que eu acho que vai ser fundamental e que está um pouco o Bolsonaro tem, para a gente citar um exemplo, o Bolsonaro teve uma queda na sua aprovação, essa queda foi um pouco diminuída porque o auxílio acabou atingindo especialmente classe D e E, e ele retomou um pouco de uma base que ele não tinha. Uhum. Mas a queda, basicamente, na aprovação do Bolsonaro se deu por um elemento. Não é tanto por causa da cloroquina, da tubaína. Foi muito mais porque a população sentiu nele uma falta de liderança do processo. Exato. Então, quais prefeitos estão liderando? Liderar significa ter clareza, dialogar com as forças da cidade, com as forças produtivas, tomar decisão em conjunto. Então, muitas prefeituras estão titubeando. Então, aí está um elemento importante. Quem está liderando o processo? A tubaína foi ótimo. Eu adorei a tubaína. É isso mesmo, você tem toda a razão. Mas vamos começar a responder as perguntas aqui. Luciano Malpelli. Como desconstruir uma imagem ruim e fortalecer uma imagem boa de um candidato de Indaiatuba, São Paulo? Antes do Darlan responder, Luciano, o exemplo que nós demos da Dilma é esse. Ela tinha a imagem de heroína, aquela mulher que resolvia todos os problemas do Lula, carrancuda, aquele óculos de tartaruga, o bigode chinês muito acentuado, aquele penteado bem diferente, e a transformação dela. O habitué, colar e pulseira de pérola, que é o que exala a imagem da mãe, mudou o penteado, fez uma plástica, tirou o bigode chinês, suavizou o sorriso, suavizou o tom de voz. Enfim, 2 anos e meio para transformar a imagem. Não se vê, como eu falei, é um Titanic, é um grande navio. Você não muda a imagem da noite para o dia. Então, se a sua imagem é ruim, você tinha que ter detectado isso 2 anos antes. E já começar a trabalhar isso. Foi o que a Dilma fez. Aliás, quem fez foi o Lula, que ele pediu para o pessoal do marketing fazer a pesquisa, saber o que a população queria para substituir ele, detectaram qual a imagem que queria para substituí-lo, tá? A candidata que ele queria não tinha a imagem e foi obrigada a fazer uma transformação de 2 anos e meio para alcançar a imagem
consagrada. E foi por pouco. A grande vitória foi quando ela se tornou avó. A avó é mãe 2 vezes, consagra a imagem e ela se torna presidente da República. Mas é contigo agora, Darlan. Perfeito. Então, Luciano, é importante perceber que todo candidato tem fragilidade. Algumas fragilidades são possíveis de serem enfrentadas, outras não. Vamos lembrar aqui o caso do Aécio Neves, que é o caso mais clássico aí de vacina eleitoral. As vacinas, elas podem ser resolutivas ou redução de danos. Existem problemas na história do candidato que você não vai conseguir resolver, mas você consegue amenizar o estrago, especialmente no período eleitoral. Aécio, antes da candidatura a presidente, tinham 2 grandes desafios do ponto de vista pessoal. A questão da vida boêmia, da boemia, das histórias de boemia que ele tinha, e o segundo, os boatos sobre drogas. Então, eram 2 desafios que ele tinha, e esses temas apareceriam na campanha. O que ele fez? Ele primeiro se casou com a ex-modelo, teve gêmeos, e começou a postar uma série de fotos no ambiente digital, programas em família, aí teve gêmeos, levou os filhos na praia. Então, como que na campanha você chama um cara desse de mulherengo? O cara é um pai de família. Quem nunca, na sua juventude, já não pisou na bola aí, já não fez o que não devia? Agora ele é um pai de família. Então, ou seja, essa é um tipo de vacina que solucionou o problema. Ponto. Ele é um pai de família hoje. O segundo, nas drogas, em maio, ele deu uma entrevista, e aí nessa entrevista coletiva tinha uma jornalista lá no fundo de laranja. E aí, a última pergunta da rodada, quem gostaria de fazer, aí essa jornalista de laranja, você de laranja. Aí ela perguntou para ele assim, Aécio, o Mujica, aqui no Uruguai, acabou de aprovar a legalização da maconha. Você já usou drogas? Não foi ensaiado isso, claro, ninguém planejou isso, né? Aí ele fez aquela pausa, pensou, falou assim, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 18 anos, entrei na universidade, jovem, muitas vezes erra, e eu utilizei drogas uma vez, maconha, mas não indico e digo, se eu for presidente da República e o Congresso aprovar a legalização da maconha, eu vou brecar, porque isso não é bom para minha juventude. Deu um burburinho ali, deu imprensa 2, 3 dias, mas depois ninguém tocou mais nesse assunto, a campanha aconteceu e esse tema não voltou. Se ele tá certo ou tá errado, tá mentindo ou não tá, aqui não é o nosso métier dizer isso. Entretanto, ele tirou um problema que viria da campanha, trouxe para fora da campanha, onde é muito melhor para tratar, e discutiu, minimizou ele, ou seja, foi uma redução de danos. Esse assunto veio à baila na campanha do Fernando Henrique Cardoso contra o Jânio Quadros, aqui em São Paulo, para prefeito de São Paulo. O Fernando falava que o Jânio era bêbado. E o Jânio pegou uma reportagem antiga do Fernando Henrique, que ele disse que quando estava na faculdade ele experimentou maconha. Aí, velho, foi a maconha contra a cachaça. Maravilha. Sérgio Bernardes está vendo, meu irmão de Salles Oliveira. É irmão mesmo. Esse aqui, a mãe e o pai dele praticamente me criaram quando eu estava em Salles. É meu irmãozão mesmo, o Sérgio Bernardes, tá? É lá de Salles Oliveira, mora em Ribeirão hoje. Ulisses Júnior fez uma pergunta aqui para nós. Vamos responder. Ulisses, é importante, depois dele continuar trabalhando com uma imagem na internet, ou seja, ele consegue fazer uma imagem, consagra uma imagem. É importante ele continuar trabalhando essa imagem na internet depois do mandato? É contigo. A imagem, ela pode estar consolidada, mas como qualquer outra imagem, ela é influenciada. Você tem que perceber que os seus adversários estão construindo a sua imagem. Mas pense que os seus adversários não serão tão benevolentes na construção da sua imagem. Por isso que qualquer homem público ou mulher pública precisa ser protagonista na construção da sua imagem. Ponto. Segundo elemento, construção da imagem, ela não termina. Ela é um processo sempre em construção. Você só termina a construção da sua imagem quando você morre. Depois que você morrer, você não precisa construir mais. Aí vão ser outras pessoas que vão continuar o seu legado, a sua história, a trazer um processo nesse sentido, né?
pegue aí os políticos que têm dinastias políticas, por exemplo, família Covas. Ou seja, o Covas, o pai, lá o patriarca dessa oligarquia política, ele construiu o seu processo. Não está mais vivo? Quem faz isso hoje? São aqueles que continuam o seu legado, o seu sobrenome e buscam ocupar o seu espaço. Então, é fundamental que você tenha clareza que, uma vez começado, você não pode parar a construção dessa imagem. Ajustes de rota sempre vão ser feitos, entretanto, você não para na construção. E hoje a internet ele é um espaço privilegiado para a construção dessa imagem. E o mais legal é que a imagem não é hereditária, né? Você não passa de pai para filho. Se você pegar o caso do ACM, depois teve o Luiz Eduardo que faleceu. O neto dele é completamente diferente. São imagens completamente diferentes da mesma dinastia. Você tem a imagem do Sarney, a imagem da Rosiane, que é diferente completamente do Sarney filho, que é completamente diferente. O Barbalho, o Jader tinha uma imagem, o filho dele, que é hoje governador, tem outra imagem. Cássio Cunha Lima, né? Por exemplo. Quem? O Cássio Cunha Lima, né? Que é o... Opa! Que é outro... Eu falo Cassinho porque eu trabalhei na campanha do pai dele, porque eu chamo ele de Cassinho. São dois exemplos também bem diferentes, né? Exato, exato. Veja o que era o Ronaldo e o que é o Cássio, né? Bem diferente, bem diferente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Paulo Ricardo Moisés Bonfim, meu amigo, meu amigão, consultor político, faz um trabalho muito bom no interior de São Paulo, está se consolidando lá. Boa tarde. Leandro, Correia Simone, Darlan, devemos responder ataques feitos por perfil falso, famosos fakes, isso quando atinge a imagem ou o conceito do candidato. O que você acha? Perfeito. Primeiro, a gente tem que entender como tratar com perfis fakes no ambiente digital. Então, primeiro, o ataque. No seu ambiente digital, na sua rede, no seu espaço, você não é obrigado a aturar ofensas. Ofensa é crime. Então, judicializa esse processo. Então, bloqueia, você não é obrigado dentro do seu perfil. Agora, existem críticas que a gente sofre que geram oportunidades de virar o jogo. Eu lembro muito bem, por exemplo, eu estou hoje no Espírito Santo, né? Eu lembro de uma vez que a Marina veio aqui fazer uma visita e tem um movimento cultural aqui no Espírito Santo, na capital, das chamadas paneleiras, né? E ela foi fazer uma visita, são uma tradição de fazer panela de barro aqui do Espírito Santo. Então, ela foi fazer uma visita, fez uma live ao vivo dela fazendo uma panela de barro. E aí, várias pessoas do Espírito Santo foram lá e falaram: Marina, muito bem, você vem ao Espírito Santo, mas quando a barragem de Mariana estourou, nós não ouvimos você falando nada pelo Espírito Santo. Aí o que a assessoria fez? Aproveitou essa crítica para virar o jogo. Aí mostrou: olá, fulano, tudo bem? Olha, a Marina, eu me posicionei sobre esse assunto aqui nesse vídeo, aqui nesse jornal, aqui nessa entrevista. Ou seja, tinham vários momentos em que ela tinha se posicionado por que a empresa pagasse pelo crime ambiental que ela estava cometendo ali, tinha cometido ali e tudo mais, mas aquele leitor não tinha acompanhado isso, não tinha visto, e a assessoria aproveitou. Então, ou seja, você aproveita uma crítica para construir a sua imagem e a sua posição e uma reputação. Então, a gente tem que perceber o que é aproveitável do ponto de vista de discurso e serve para você mostrar a sua posição, e o que é simplesmente uma ofensa, e aí ofensa, meu amigo, banir da sua página, excluir a publicação, excluir o perfil da sua página, e se for reiterado, entra com o processo e pede o IP e as páginas que esse IP gerencia, porque pode ser o seu adversário e, inclusive, pode estar dentro da estrutura da prefeitura no qual você está enfrentando esse problema, e você consegue descobrir isso. Exatamente. Esse caso da Marina até pode ser propositalmente feita pela própria equipe dela. Perfeito. Você tem apenas boatos, né? Você não vai para a internet, não vai para lugar nenhum, mas os boatos começam a correr, e para que você elimine a boataria, você insere uma coisa dessa, sabe? Não vimos você falar. Aí você entra com toda a defesa, derrubando um caminhão de melancia em cima dos boatos, tá? É uma vacina legal também,
quando você tem o famoso boato, a Rádio Peão, famosa em toda a campanha eleitoral. Emerson Marcelo, abraço, querido. Sandy, minha grande consultora Sandy Moraes, está assistindo a gente aqui. Ivair Aniquiarico, um abraço. Assad Ayub fez uma pergunta para nós aqui, vamos responder a outra pergunta do Assad Ayub. Assad, quando você constrói uma imagem que não perde sua identidade, isso não será considerado falso diante do eleitor? Quando você constrói uma imagem, você não perde sua identidade? Isso não vai parecer falso perante o eleitor? Isso. Você acha, só para Perfeito. Você acha que a Dilma perdeu a identidade dela e ganhou a campanha para presidente da República? É contigo aí. Perfeito. A gente tem que perceber o seguinte, às vezes quando fala de construção de imagem, às vezes dá a entender que você vai sair totalmente da sua identidade. É lógico que toda imagem, ela é feita sob a perspectiva daquilo que você tem como identidade. Agora, o que a gente tem que entender é que ninguém conhece o outro na sua totalidade. Logo, ao construir uma imagem, você se aproveita de um elemento presente na identidade. Então, a Dilma, mãe, avó, ela estava lá. Eu só vou acentuar esta característica que hoje o cenário político daquele contexto histórico pedia. A Dilma guerrilheira era um outro cenário que pedia uma Dilma combativa, que pedia uma Dilma gerentona, que estava batendo de frente com a classe política. Então, aquele momento pedia uma outra face da Dilma. Todas essas faces era a Dilma. Então, a gente tem que entender que ao construir uma imagem, não necessariamente você primeiro, se aproveita de elementos da identidade da pessoa e dá ênfase àquilo que nesse momento é mais importante, né? Você pode ser casado aí há 50 anos, mas até que ponto que a sua esposa te conhece profundamente? Então, quanto mais um eleitor que vai votar em você muitas vezes sem ver a sua cara, só vendo a construção que você produziu da sua imagem. Exatamente isso. A questão que você estava falando da Dilma guerreira, eu estava lembrando aqui, o mote da campanha foi Coração Valente. Lembra disso? Isso aí, perfeito. Era o mote da campanha dela, tá? Muito bem. O Tiago de Carvalho Guadalupe. Tiago, você não vai concorrer ao livro porque você já ganhou um, certo? E quem já ganhou não concorre ao outro. Mas ele fez uma pergunta e nós vamos responder. E é daí, tá? É de Vitória. É de Vitória do Espírito Santo. Tiago, pergunta para você, Darlan. Eleições em cidades pequenas, interior, onde nem rádio tem. Como imaginar que será o reforço da imagem no meio da pandemia? Ou seja, com restrições do corpo a corpo. Deixa eu só dar uma introdução. Tiago, em cidade pequena, é muito difícil você reverter a imagem. Por quê? As pessoas te conhecem desde pequenininho. Sabe quem é seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó. Sabe quem é você. Acompanhou o seu crescimento. Sabe o seu caráter, sua índole. Então, é muito mais difícil em cidades pequenas, principalmente por não ter veículos de comunicação de massa, que você consiga reverter. Mas, como disse o Darlan, você tem as 4 imagens. Só que uma é mais latente que a outra. Qual é o trabalho? É você diminuir essa que está aparecendo muito e aumentar aquela que você já tem, mas está em proporções menores. O Darlan já tinha falado isso. Só estou reforçando. Darlan, é contigo. Perfeito. Cidades pequenas, Tiago, eu chamaria a atenção o seguinte. Primeiro, qual é o peso do Covid na cidade? Há uma tendência, isso é o que eu tenho percebido com campanhas maiores e menores que a gente tem tocado aqui, que o impacto em cidades maiores do Covid tem sido maior do que em cidades menores. Às vezes a cidade não teve nenhuma morte ainda, né? Diferente de outras cidades. Então, esse é um primeiro peso que eu chamaria atenção. Qual é o tamanho do impacto do Covid nesse contexto dessa cidade? Ponto. Há uma tendência de ser menor. Segundo, existe um desafio, e aí em cidades pequenas, eu pensaria em projetos que ultrapassem uma eleição. Um desafio que a gente tem no meio político é começar a avaliar projetos eleitorais para além de uma eleição. Por quê? Porque o resultado eleitoral não é tudo. Se a gente olha a vitória da Dilma em 2014, a Dilma venceu, mas ela
ela ganhou perdendo. Nunca a oposição saiu tão fortalecida como da eleição de 2014. A Dilma saiu tão enfraquecida a ponto de não conseguir 162 deputados para barrar um processo de impeachment. Então, por outro lado, hoje o finado Aécio Neves saiu como altamente fortalecido como pré-candidato em 2018. No meio do caminho, sofreu algumas peripécias e perdeu esse páreo. Mas a gente precisa começar a avaliar projetos que existem projetos para se posicionar no cenário. E para quem quer ser prefeito, essa é um elemento fundamental para 2020. O próximo ciclo dos prefeitos vão pegar uma bucha de canhão. Queda de arrecadação imensa, queda de CMS, ISS. Então, ou seja, eles vão pegar uma prefeitura que já estava quebrada, mais quebrada ainda. A probabilidade deles não entregarem o que eles vão prometer nessa eleição é gigante. Ou seja, olhar de retrovisor. Posicionem os projetos eleitorais de vocês bem nessas eleições, porque em 2024, uma tendência forte de candidaturas de oposição vencerem aquelas que vão ganhar o poder em 2020. Muito bem. A Ana Cavalcante faz uma pergunta bastante interessante. Como destacar uma imagem de pré-candidato a vereador se o número, tendo em vista o número de candidatos por vaga? Deixa eu só dar um toque antes do Darlan responder. Ana, é assim. Vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo algumas campanhas, ajudando algumas campanhas de vereador, porque quem faz é a minha equipe aqui, o encabeçado aqui pelo Vinícius Ribeiro, as campanhas de vereador. Veja, se você tem um tema que vai de encontro a uma parcela da população que pode lhe dar o respaldo eleitoral, você vai se diferenciar pelo tema. Eu tenho, por exemplo, candidatos que estão brigando por ciclovia. Na cidade, é uma cidade plana, muita gente depende da bicicleta. E esse segmento social tem eleitor mais do que suficiente, 4 ou 5 vezes, o que ele vai precisar de voto. Então, ele vai se destacar, não é que ele vai usar só esse, mas ele vai se destacar usando esse tema, dentro de uma parcela social que é bastante ampla. Então, é isso. O diferencial do vereador vai estar no tema, tá bom? E, como eu bato muito, geograficamente. Você deve defender um pedaço do território para que você possa ser representativo. Darlan, é contigo. Normalmente, você tem 4 perfis de candidatos proporcionais. O mais comum é o territorial, isso que o Mestre está falando. Ou seja, aquele candidato que tem um bairro, que tem uma região, um conjunto de bairros que é o foco dele. Ponto. Segundo, você tem aquele candidato que ele é temático. É o cara da saúde, é o professor, é o pastor, é um cara das... Deu uma travadinha aqui. Deve ser. Território, mas ele dialoga um pouco mais com outros territórios da cidade. Você tem o cara que é o herdeiro, ou seja, ele tem um parentesco político, ou tem um forte apoio político que vai caminhar para a sua eleição, vai estar baseado nesse apoio político. E você tem o grupo midiático, que é um ator, que é um artista, que é um youtuber, né? Em 2018, nós elegemos 8 deputados youtubers. Um deles não estava nem no Brasil fazendo campanha, só fez campanha pela internet. Então, é um novo cenário que está colocado aí. Vamos ter vereadores e youtubers sendo eleitos também agora, do ponto de vista, seriam os vereadores midiáticos. Você tem que entender qual é a característica da sua campanha e, a partir disso, traçar a sua estratégia. Eu diria que o principal para o candidato a vereador é diferenciação. Ok, deve ter caído o meu querido amigo Darlan. Precisa ligar para ele e avisar que caiu. Ele deve ter caído. Mas a pergunta que você fez, Ana, então acho que está respondida aí. Você deve trabalhar tematicamente. Até esses deputados, dá uma ligada para o Darlan, avisa que caiu para ele entrar de novo. Deixa eu pôr aqui para você o Darlan. Darlan. Cadê ele? Meu Deus do céu.
Acho que tá voltando já está voltando. Então, acho que respondeu, Ana. Você deve trabalhar tematicamente. Esses deputados que foram eleitos só com o trabalho de internet foram eleitos com com a coisa temática. Mas aí, tá aí de volta o nosso Darlan. Termina, Darlan. Isso, caiu aqui, perdão. Então, a principal característica que eu diria para Ana é o quê? O elemento de diferenciação. Os candidatos a vereador têm muita dificuldade de se diferenciar. O que te diferencia dos seus adversários? Lembrando, adversários não são todos os candidatos a vereador. Seus adversários é quem disputa o eleitor na sua base, na sua região, no seu bairro. Então você vai ter aí 8 candidatos disputando no seu bairro, 6. Então, olhando para essas candidaturas, o que cada um tem de positivo ou negativo? Então, para dar uma dica simples, Ana, junta a sua equipe, pode ser virtualmente, e faz uma análise SWOT de cada candidato, dos seus adversários. Pensa com a cabeça deles. Se eu tivesse na campanha do João do Gás, o que o João do Gás tem? Faz uma matriz SWOT. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Se eu tivesse na campanha do João do Gás, qual é o ponto mais forte, os pontos fortes do João do Gás? E os aspectos negativos? E faz assim de cada adversário seu. Depois faz o seu. E busca compreender qual o elemento que te diferencia de todos eles. Aí está o eixo principal da sua campanha. É a sua formação, é o seu discurso, é a sua história na comunidade, é as suas realizações, é a ligação política que você tem, é o enfrentamento. Então, quais que são os elementos, a sua experiência, quais são os elementos que te diferenciam? Isso é fundamental. Ok, Darlan. Começamos então agora o ping-pong, tá? Estamos já com 52 minutos no ar. Começamos o ping-pong. Fernando Mesquita, abraço. Ronaldo Andrade, abraço. Salete Bonacorso, minha prima. Um beijo, primona. Tô com saudade, precisamos fazer aquela pizza de novo lá na casa do vovô, hein? Precisamos ir lá. Onde é a Casa Pizza, Darlan, aqui em São Paulo, foi uma construção que meu avô fez, tá? O Salvador Bonacorso. E a família, de vez em quando, uma vez só, né? Nós nos reunimos, vamos ver se a gente consegue de novo. Vamos lá. Tô aqui, dona de casa. Letícia, tá aí. Sempre na fita. Valeu, é isso aí. Elcio Neto, abraço. Cleison, abraço. Alex. Darlan, na formação, deixa eu achar o Alex aqui, porque pulou, quando deu um pico aí, pulou. Eu vou falar, tá? Não vai dar para mostrar. Beleza. Na formação da imagem do candidato, agora na pré-campanha, você teria umas dicas para se destacar, já que os pré-candidatos estão na rede social tentando esse caminho? É a mesma resposta da Ana, que é a resposta que o Darlan acabou de dar, tá? Você vai se destacar pelo tema e pela região que você vai trabalhar. Se você tiver um tema bastante abrangente, o que eu falo para candidato a vereador? Você tem que ter um segmento geográfico para defender e vários segmentos sociais que vão somar para você defender na Câmara os interesses desse segmento geográfico e dos segmentos sociais que você escolher para ser defendido. Tá certo? Mas foi o que o Darlan já falou. Então, eu vou passar porque... Laércio Menegas, meu grande amigo, teremos uma live domingo, hein, Laércio? Domingo estarei lá com ele. Heitor Carvalho, boa, Alex, eu gostaria de saber também. É isso. Então, a resposta já foi dada, tá? É você se diferenciar por região geográfica e pelo coisa. Paulo de Vicenzo, o meu grande diretor do Rio Grande do Sul, da Abicop, está nos assistindo. Fernando Mesquita, boa tarde. Fábio Caetano, professor, eu passo uma imagem de evangélico e não sou evangélico. O que fazer para isso não atrapalhar minha campanha com outras religiões? Boa. Fala aí, depois eu falo. Fala aí. Desculpa, mestre. Então, assim, primeiro, importante, se você passa a imagem de evangélico sem ser evangélico, tem coisas, mensagens que você passa intencionalmente ou não, que, de alguma forma, consolidam essa visão. Então, se você não é evangélico, está passando essa imagem, tem que tomar cuidado com a forma com que você tem produzido conteúdo. Ponto. Segundo, para minimizar, talvez, você pode trazer um pouco uma pegada cristã. Diminui o peso evangélico e traga para o peso cristão. Se a religião não for um elemento fundamental na sua construção de imagem. Existem candidatos que vão se basear especialmente na perspectiva religiosa. Mas se esse não é o seu elemento, você tem que
amenizar. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental você correr atrás é como que, se eu não sou evangélico, eu tenho uma imagem de evangélico. Então, talvez a roupa, a sua linguagem, as suas publicações no ambiente digital, tudo isso pode trazer esse elemento, você tem que cuidar disso. Está corroborando com essa imagem que você não é. É talvez um ajuste fino, tá? Sabe aquela sintonia do rádio? Um ajuste fino, talvez você consiga amenizar essa imagem que você está passando de uma coisa que você realmente, verdadeiramente, não é. Mas vamos para frente, que tem pergunta pra caramba aqui, nós vamos ter que dar uma corridinha, tá? Vamos lá. Ótimo. O meu tá aqui. A Borgen Gibson, já falei, boa tarde. A Letícia deu uma resposta aqui para ele. Nilda, qual a diferença entre marketing político e marketing pessoal? Vou deixar contigo, Darlan, vai lá. Excelente. Então, primeiro, marketing pessoal. É o marketing onde que todo profissional, pessoa, utiliza estratégias, ações que, através de planejamento, através de uma série de estratégias, para consolidar a construção da sua imagem pessoal enquanto pessoa. É um profissional liberal, é um advogado, é um médico, ou é um comerciante que quer construir uma imagem, um professor. Quando nós falamos de marketing político, marketing é o estudo do movimento do mercado. Então, no nosso caso, a perspectiva de compreensão do ambiente político, eleitoral, que me permite construir e influenciar na construção através de uma série de planejamento, de estudo, de diagnóstico, de prognóstico e de estratégia na construção de uma imagem. Perfeito. Veja, agora as respostas vão ficar um pouco mais rápidas, né? Porque nós temos bastante coisa aqui. Abraço, Wilson Araújo. Abraço, Camille Cardoso. O Vander Benetiuti. Boa tarde. Excelente aula ontem do professor Darlan Campos na Academia de Política. Olha aí. Bacana. Tá aí, ó. Tá aí o Vander. Obrigado, Vander. O William Souza, sempre acompanhando as nossas lives do Mestre Manhanelli, ótimas dicas do Darlan, Olho d'Água de Flores, Alagoas, olha quem tá aí, Alagoas, um abraço ao pessoal de Alagoas, gente, abração aí. Meu amigo Simval Simões, o rapaz que segura a patinha do caranguejo, essa história só eu e ele sabemos, e o mundo. Paulo de Vicenzo, salve Manhanelli, salve meu querido diretor, esse cara é um dos maiores estrategistas de campanha eleitoral que eu conheço. O que ele fala aqui? O Darlan, fale um pouco melhor. Melhor, é construir sobre uma imagem fraca ou modificar a partir de uma imagem forte, porém negativa? O cara tem uma imagem forte, porém negativa, tá? É melhor você desconstruir essa imagem ou tentar construir uma imagem em cima dela? É contigo. Isso eu acho que vai depender muito do contexto social em que esse ator vai estar numa disputa. Vou dar um exemplo. Tem uma ex-deputada estadual aqui que ela tem uma imagem frágil, de pessoa frágil, e quem lidera o processo, todo mundo sabe dos bastidores, que é o marido, né? Quem faz todo o processo da carreira política dela. E ela tenta se posicionar como uma candidata a prefeita, entretanto, uma pré-candidata a prefeito, mas ela tem dificuldade. Por quê? Porque existe ainda um machismo estrutural na sociedade brasileira, e ela é de uma cidade onde isso é um pouco maior, mais arraigado, uma cidade do interior, um pouco mais de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. Então você tem um desafio dela, de que ela tem uma imagem frágil, e para aquele contexto, ela precisava de um pouco de pulso, né? Passar uma outra imagem, muitas vezes a imagem que ela transparece é de muita fragilidade, né? Então, agora, tem contextos em que um candidato com pulso firme, com imagem forte, permite ajustes que te colocam num processo de disputa. Vale a pena aqui lembrar que a pandemia, uma hipótese de trabalho, ok? Isso tem que se confirmar em cada realidade. Mas uma hipótese para esse contexto eleitoral, mestre, é que com o eleitor ele vai estar saturado com a crise
a crise já é de curto prazo, a crise econômica, em 50 dias foram pedidos 26 milhões de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 26 milhões equivalem a todos os empregos criados da crise de 2008 até 2020. Ou seja, em 12 anos, a quantidade de emprego criado acabou em 50 dias. Ou seja, a crise é aguda. O eleitor vai esperar alguém que resolva o seu problema. Talvez alguém com pulso firme, mesmo que a imagem esteja arranhada, pode ter um espaço de crescimento. Então, isso vai depender de cada realidade. É o que eu estou batendo faz tempo. Quem vai ser eleito numa eleição municipal é quem mostrar condições de resolver problemas da cidade. Não importa se é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Eles querem alguém que venha resolver o problema. O Darlan acabou de bater nessa tecla e eu bato nessa tecla o tempo todo. Você quer ser eleito? Se apresente como alguém capaz, com soluções para os problemas da cidade. É esse que vai ser eleito. Está aqui uma pergunta do Luiz Esteves, um candidato que atuou por 20 anos como repórter, com atuação de cobrança ao poder público e campanha social. Como deve atuar nesse período de pré-campanha? Se você já está posicionado, já tem uma identidade de oposição, a minha concepção, continue como oposição e tente por aí fazer o seu nome. É contigo. Perfeito. Então, assim, aproveita e continua fiscalizando. Então, se você está num projeto de oposição, continue usando esse processo de enfrentamento para se posicionar em cima dos erros que a prefeitura estiver tomando. Então, assim, aproveita que essa imagem já está consolidada. Então, eu diria o seguinte, candidato à oposição tem que ler Jornal da Cidade e Diário Oficial todo dia. Por quê? Porque você precisa estar de olho o que a prefeitura está fazendo, aonde está o gasto público nesse momento, aonde há brecha para discurso de oposição, de crítica. Ou seja, existe um processo importante aí. Se não dá para criticar por outras coisas, dá para criticar de gastos que foram desnecessários. Messi comentou aqui, comprou radar no meio de gasto emergencial. Então, olha só que abertura para crítica interessantíssima aí. Sem licitação. Porque ele aproveitou que, né, que a compra emergencial, você pode comprar qualquer coisa, ele comprou radar. Vai ser uma maravilha na hora que a fiscalização... Mas, enfim, vamos lá. Fábio Caetano. Fábio Caetano pergunta para nós o seguinte. O candidato precisa fazer sua imagem ideológica e também uma imagem visual, como César Maia, quando foi prefeito do Rio de Janeiro, usando o colete laranja do Ministério com o colete laranja com seu colete. Isso. A identidade é fundamental. Tanto você ter identidade na campanha, como ter identidade durante o mandato. Bill Clinton dizia o seguinte, o mandato é a continuação da campanha. Você vai continuar formando imagem, você vai continuar... claro, como disse o Darlan, você vai ter que adequar a imagem que as pessoas estão querendo de você, como mandatário ou como candidato, tá? A adequação é fundamental. Mas tem sim, você tem que ter uma identidade. Eu falo isso muito nas minhas aulas. Você tem que ter uma identidade ideológica, uma identidade de posicionamento na cidade, é a favor ou contra o prefeito. Isso vai ser o que vai mais pesar. É a favor ou contra o prefeito? O prefeito está bem avaliado ou mal avaliado? Você é a favor dele ou é contra ele? Você tem como criticá-lo, tem como mostrar as mazelas? Ou você está na oposição quieto porque não tem o que mostrar? Enfim, essa identidade é fundamental. Vamos para frente. Assad e Assad. O mestre usou como exemplo... Não vou te falar isso aqui, você matou a charada. Usei mesmo. Foi ele mesmo, Assad. Gilson de Jesus, lá de Jacareí, um abraço. Glória Barros, abraço. O Guadalupe. Vamos lá. Aqui, Tiago Guadalupe. Em eleições de cidade pequena, interior, onde nem rádio tem. Nós já falamos dessa. Já respondemos. Ele voltou aqui. Vamos lá, Ana. Excelente editoramento de pesquisa sobre o enfrentamento do Covid. Perfeito. Valeu, Ana. É isso aí. Aí temos a Natália Salvador Marino. Excelente fala do Darlan. É isso aí. Olha aí, Darlan. Botando para quebrar. Natália é nossa colega aqui no Espírito Santo. Gil Bento. É isso aí, presidente. Chega o reino. Chega o rei, deve ser. Chega o rei. Quem mais aqui? Manuel Luro, meu amigo de Salles Oliveira. Um abraço, Mané. Chega o rei. Um abraço. Consultor político Gil Bento. Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço, Gil. Ana, de Lourdes Moreno Constantino. Ela pergunta, Anaí. O candidato a vereador não tem... É melhor eu ler aqui. O pré-candidato a vereador não tem que conhecer a história do seu partido e, com isso,
fortalecer a sua história dentro do contexto, conhecer algumas bandeiras dos seus deputados, senadores do seu partido e forme a sua imagem e a necessidade de sua cidade. Sou de Taubaté, Partido PROS, pré-vereadora. Anaí, eu vou te falar uma coisa que eu não gostaria de falar. Eu dou aula na Europa e quando eu vou falar do Brasil para os meus alunos, a primeira coisa que eu tenho que alertá-los, porque é diferente de lá, é assim: olha, no Brasil não existe partido político. Hã? Não, não existe partido político. Nós temos 33 partidos e nenhum deles respeita o programa do partido. Teve uma candidata a presidente da República que no Jornal Nacional, o William Bonner perguntou para ela: escuta, deputada, candidata, a senhora, o seu partido tem como programa parlamentar, programa partidário, a invasão de fazendas para resolver o problema agrícola no Brasil. A demanda agrícola que nós temos é muito grande, então o seu partido diz que é para invadir fazendas, para poder ter, enfim, poder fazer a revolução agrícola no Brasil. A senhora também vai pregar isso como presidente da República? Ela virou para o William Bonner e falou: olha, o meu partido tem um programa, o meu é outro. Então, quando você tem um presidente da República, uma candidata a presidente da República, que nem observa qual é o programa do partido, nós chegamos à conclusão de que, no Brasil, partido só serve para te dar legenda. O resto é contigo, companheiro. Partido não vai pesar muito, não. Hein, Darlan? O que você acha? Exatamente. E aí tem um elemento, o Duran Barba, do seu livro A Política no Século XXI, ele fala uma frase interessante, que ele diz o seguinte: para fazer campanhas, a gente precisa compreender o mundo tal como ele é. Então, seria bacana se a gente tivesse uma população mais escolarizada, ou um público no qual você olhasse as propostas do candidato antes de votar, um público no qual os partidos tivessem uma identidade partidária mais sólida, capacidade de mobilização maior na sociedade, mas essa não é a realidade. O voto no Brasil é personalístico e pouco ideológico, então esse elemento ele não é tão importante, infelizmente. Infelizmente. Fernando Ritter, abraço. Álvaro Lima Bonadil. Ei, Alvarazão. Vamos lá tomar aquele vinho no Alpendre, hein, velho? Lá em Salles. Olha, o Manuel Lula tá por aí também. Vamos chamar o Júnior, chamar o pessoal, tomar um vinho com queijo no Alpendre, Darlan. Você não sabe o que é isso, Darlan. Alpendre, no Salles de Oliveira, que é uma cidade do interior onde minha família nasceu e eu vivi lá, e são meus amigos de infância, esses daqui. Nós, de vez em quando, conseguimos juntar a turma e no Alpendre, quem sabe o que é Alpendre, porque o cara da capital não sabe o que é Alpendre, né? Só o cara do interior que sabe o que é Alpendre. Junta no Alpendre, põe um queijinho e uns vinhos, velho, passa a madrugada todinho. Vamos lá, Álvaro, vamos fazer o Alpendre de novo. Luiz Esteve, qual o peso da imagem estética? Qual o peso da imagem estética? Ou seja, da apresentação. Ele vai falar, depois eu falo. Vai lá. Perfeito. A imagem estética do candidato, existem candidatos que são bem afeiçoados do ponto de vista de beleza, do ponto de vista, pensando aqui, é lógico que beleza é um conceito social, ok? Se você pega o conceito de beleza na Grécia Antiga, em Esparta, era um. Se você pega na Idade Média, é outro. No início da modernidade. Então, ou seja, cada sociedade tem. A gente tem um padrão estético. Então, o que é bonito hoje, é lógico que um candidato que é bem afeiçoado do ponto de vista político, do ponto de vista estético, ele tem uma perspectiva interessante, né? Assim como uma mulher que também tem isso. Entretanto, quando é mulher, muitas vezes isso gera um ciúme, porque dentro do segmento feminino, né? Diferente do homem que, até porque viveu numa sociedade com um machismo estrutural forte. Então, é um passo, mas isso não basta. Vale lembrar que o JK era conhecido como um líder charme, né? Se a gente pegar os arquétipos, e beleza não necessariamente era o que ele tinha, mas ele tinha um tom de voz, um jeito de falar, um sotaque mineirês. Então você tem todos outros elementos que fazia dele um líder charme, que não necessariamente beleza. Exato. Olha, a estética é tão importante. Se você acompanhar o que o Darlan falou e o que eu falei da Dilma, o exemplo da Dilma é fundamental. Ela mudou completamente o visual para poder representar a mãe, que é o que a população queria. Foram 2 anos e meio fazendo isso. Ela mudou, através de uma operação plástica, mudou o bigode chinês, mulher sabe o que é isso, tirar o bigode chinês,
suavizou os dentes para suavizar o sorriso, suavizou o tom de voz, mudou o habitué, mudou as roupas que ela usava, mudou o penteado, tirou aquele óculos de tartaruga. Tudo isso corrobora com a imagem que você está construindo ou com a imagem já existente. Então, a estética, sim, ela faz parte desse componente. E ela tem que fazer componente para poder espelhar a imagem que você está passando. Não é isso, Darlan? Perfeito. Vamos para frente. Fernando Bito, excelente tema. Márcio Michele, o Monteirão está assistindo. Meu diretor do Amapá, Monteiro, abraço. Michele Meli também está assistindo, um abraço. Leopoldo José dos Santos, abraço. Ana, abraço, Ana Tenetico. Natália Salvador Marino. Natália, está aqui a pergunta dela. Darlan, essa estratégia do Aécio funcionou? Eu ouvi esse tipo de relator do voo do Aécio Neves em São Paulo. Ela é de São João del Rei, a terra do Tancredo. O que você tem a dizer sobre isso? Se a estratégia do Aécio funcionou? É isso, ela tá só confirmando, né, que a estratégia de fato funcionou de amenizar alguns processos. Eu acho que toda candidatura ela tem fragilidades e você precisa pensar nessas fragilidades criando vacinas. Lembrando, as vacinas elas podem ser resolutivas, no caso ele casou, acabou com um problema de vida boêmia, e outras você reduz danos, você traz a discussão para um outro momento. Nós tivemos aqui em São Paulo um candidato a governador que nós tivemos que casar também, isso na década de 80, porque aparecia que ele, com um homem de 36 anos, não era casado, era boêmio, enfim, não servia para ser governador. E no meio da campanha nós casamos ele e ele se tornou governador de São Paulo. Vamos lá. Carlos França, em uma pesquisa em que a maior intenção de votos é para um candidato e a maior rejeição também é para esse candidato, o que fazer? Enaltecer a imagem que tem de bom ou fazer um trabalho para melhorar a imagem de ruim? O que você acha, Darlan? Porque depois eu vou responder para ele também. Perfeito. Primeiro, rejeição, a gente precisa compreender. Eu faria qualitativa de rejeição. Ou seja, colocaria numa qualitativa só pessoas que rejeitam o candidato. Por quê? Às vezes, você vai descobrir que essa rejeição é algo que pode ser mudado. Mas, em geral, rejeição é algo mais consolidado. Mas, da onde vem essa rejeição? Então, primeiro ponto, tentar descobrir. Eu faria qualitativa de rejeição, ponto. Se ele tem a maior intenção de voto e a maior rejeição, pode ser que é porque ele seja também o mais conhecido, o que dá a ele um teto. Isso significa que ele tem teto de onde quer chegar. Numa disputa municipal, e se for uma cidade onde não tem segundo turno, o ideal é que ele motive outras candidaturas para dividir voto. Quanto mais candidatura, uma estratégia pode ser uma disputa com vários candidatos, porque aí ele consegue vencer só com o que ele tem de aprovação. Então eu trabalharia talvez com partidos aliados que lancem candidatos majoritários para fortalecer, pode ser uma estratégia a caminho, mas trabalhar rejeição, diminuir rejeição no curto prazo é muito difícil, precisa compreender muito bem a gênese dessa rejeição. Eu tenho, como eu falei para vocês, 46 anos fazendo trabalho político e campanha eleitoral. Eu tirei um histórico das campanhas, das pesquisas que chegam para mim, e eu cheguei à seguinte conclusão. Até 30% você vai ter de oposição. Ela é consolidada. Você pode pintar de ouro. Vai ter, entre 20% e 30% você vai ter. Se você chegou a 30% de rejeição, quer dizer que 70% não rejeita você. Porque as pessoas não fazem a leitura contrária, Darlan. O cara pega o número frio, 30% de rejeição. Se é 30% de rejeição, 70% não te rejeita. Então, a maioria não te rejeita. É diferente, certo? Muito bem. Rejeição é assim, até 30%, normal. Você não se assuste com isso. Passou de 30%, entre 30% e 40%, acende o sinal amarelo. Opa, você vai ter problema. Acima de 40% não é rejeição, é ódio. Aí, velho, vai ser difícil você reverter. Aí, compadre, passou de 40%, você acende aquele sinal vermelho, porque o bicho vai pegar pro teu lado, tá? Vamos lá. Candinho, nosso diretor do Piauí, abraço, Candinho, tá assistindo. Augusto Miranda, abraço. Paulinho Ferreira, um dos maiores consultores do litoral, se expandindo pelo interior todo, um abraço.
Pô, meu, você deu um susto lá no hospital, hein, velho? Pelo amor de Deus, para com isso. Letícia, ótima explicação. Rodrigo da Mota está assistindo. Abraço, Rodrigo da Mata. Fernando Mesquita tem uma pergunta. Deixa eu achar o Fernando aqui, tá aqui. Boa tarde. Temos grandes chances de ganhar a eleição aqui em Santa Rosa do Viterbo. Olha, conheço, lá perto de Salles Oliveira. Nosso candidato a prefeito aqui já foi prefeito no ano de 2000. Fez uma boa administração, o pai dele é considerado o melhor prefeito da cidade, que está pegando para a gente um pouco a imagem dele. Muito fala que ele é metido, de dar uma ideia aí para a gente. Metido. Eu tive um problema desse numa cidade, e o nosso candidato era dono de 2 concessionárias de automóvel, enfim, filhinho de papai, tinha vindo de outra cidade, e tinha essa fama, né? Filhinho de papai, só vai governar para os ricos, não sei o quê, é metido. Nós fizemos com que ele andasse às 6 horas da manhã, pegasse o ônibus, aquele ônibus que vinha do Morro do Pernilongo, então ele pegava do centro para o morro, do morro para o centro, do centro, das 6 até as 8 da manhã, Darlan, andando no ônibus e conversando com as pessoas, mostrando o quanto simples ele era. E às 6 horas da tarde, quando o pessoal voltava, ele ia para o ônibus também e voltava conversando com as pessoas, mostrando o quanto simples ele era. Ganhou a eleição, tá? Então, é uma ideia, claro, não vai fazer isso aí, né? Mas é uma ideia de que existem formas e formatos de você poder fazer isso. O Darlan sumiu aqui para mim, não sei por quê. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo. Ele caiu de novo, ó. Luciano Malpelli, obrigado pela orientação, parabéns pela clareza. Obrigado. Vanessa Farias está assistindo, abraço. Vinícius Ribeiro também está assistindo. Não esqueçam que já nós vamos sortear o livro Marketing Político, do Comício à Internet. Já estaremos aqui falando disso. Forte abraço do meu presidente Darlan. Esse é o meu diretor do Piauí, Candinho. Renata Laguna, excelente tema. Obrigado, Renata. Que mais? Aqui, o Paulinho. Paulinho, eu chamo ele de Paulinho, gente. É o Paulo. Paulo Ricardo Moisés. Parabéns pela live. Excelente tema com explicação precisa. Quais são os principais elementos para realizar a mudança de imagem? Roupa, discurso, como núcleo de campanha podem influenciar? Paulinho, estuda como é que a Dilma saiu daquela imagem carrancuda de pessoa, de imagem de heroína, aquela mulher que resolvia todos os problemas do Lula, que batia na mesa, chamava ministro, dava esporro, resolvia todos os problemas. Como é que ela sai dessa imagem, 2 anos de trabalho, para se transformar na mãe que ia dar continuidade ao olhar social colocado pelo Lula na presidência da República? Você vai entender essa mudança, desde vestimenta, hábitos, expressão, como falar, expressão do rosto. Ela muda, numa operação plástica, ela muda o bigode chinês para ter uma expressão mais suave. Enfim, não é fácil. Não é fácil. Foram 2 anos e meio de trabalho. Ele não voltou aqui. Você tem como entrar em contato com ele aqui? Para ver. Você acha ele aqui? Você acha ele aí? Acha ele aí para mim. Ele deve estar voltando. Então, é isso, Paulinho. Veja, estude um pouquinho a história dela. Eu tenho, inclusive, em vídeo. Quando eu fui chamado 2 vezes nos Estados Unidos. Primeiro, para explicar como é que um operário com pouco estudo se tornou presidente da República. Fui lá, expliquei, contei toda a história do Lula em vídeo, inclusive, para o pessoal do Bush. Porque eles não acreditavam como é que isso podia acontecer. E eu expliquei para eles, um grande defensor dos trabalhadores, foi preso na década de 80, não foi morto porque a imprensa ficou bem em cima dele para não deixar o que aconteceu com o Herzog, né, de falarem que ele se enforcou. Enfim, tudo isso foi mostrado nos Estados Unidos, o pessoal do Bush, para mostrar quem era o Lula e por que ele foi eleito presidente da República. Aí, no pessoal do Obama, me chamou para como é que uma pessoa que foi terrorista, que sequestrou, que roubou banco, que matou, etc., se torna presidente. Lá vou eu contar toda a história da Dilma e essa transformação, inclusive, da imagem, tá? Há essa transformação da imagem que, se você estudar, Paulinho, você é um cara dedicado. Pô. O Paulo é um dos grandes consultores do interior. Você vai perceber essa mudança. Está em vídeo, inclusive. É muito legal porque está em vídeo, tá, Paulinho? Vamos lá. Nós temos aqui ainda o Arlen. Arlen Tristão, baita live. Obrigado.
Vocês é que fazem a live. Vocês já perceberam? As perguntas de vocês nos ensinam e fazem a live. São vocês que são responsáveis pelo sucesso e pelo esclarecimento que a live pode dar. Vocês são os responsáveis. Ulisses Júnior, sempre com a gente, hein, Ulisses? Obrigado. Na construção da imagem nas redes sociais, é importante pagar para um profissional da área, exemplo, para fazer artes, impulsionar corretamente, etc. Vamos lá. São duas coisas diferentes. Fazer artes, tá? Ou é para um web design, ou é para uma agência de propaganda, que vai fazer isso para você. Para postar, é um gerente de mídia social. É aquele que entende de métrica, que sabe qual o melhor dia, melhor hora para postar as coisas, tá? Então, são duas coisas diferentes. Ou você tem um cara que gerencia e é um bom web design e pode fazer essas coisas para você, ou você tem uma agência de propaganda que faz toda a parte de layoutagem, tá? E você tem um gerente que apenas encaixa nos melhores momentos, melhores horas, melhores ferramentas dentro da internet, tá bom? Aqui a gente não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Vamos lá. Essa foi o do Ulisses. Muito bem. Vanessa. Unificar como característica da pessoa com fatos e acontecimentos, a partir da construção da sua imagem direcionada para um público-alvo sério. Unificar como... Veja, unificar, quando você fala em unificar, eu lembro da lei da uniformidade na propaganda. Você deve sim ter uma imagem única e fazer a uniformidade. Conseguiu falar com ele? Está voltando? Está voltando, não voltou ainda. Ainda não chegou aqui. Ele está tentando, o Darlan está tentando voltar. Mas, veja, Vanessa, você tem a lei de propaganda, que é a lei da uniformidade. Se eu bem entendi, deixa eu tentar ler aqui, porque aqui é um tradutor. Unificar as características da pessoa com fatos e acontecimentos, e a partir daí construir sua imagem direcionada a um público-alvo. Seria isso? Olha, não é teatro, como eu te falei. Você tem as 4 imagens. Você vai ver qual é que se destaca mais. Se a que se destaca mais for a imagem solicitada que as pessoas querem para votar num futuro vereador ou prefeito, você está tranquila. Se não, você vai precisar de 2 anos e pouco, como precisou a Dilma, para fazer uma modificação de imagem, que já existe em você, mas numa quantidade insuficiente. Você vai ter que alavancar a imagem que já existe, que não é teatro, ela já é percebida pela população, mas num grau muito pequeno. Você vai ter que aumentar, ampliar essa imagem que as pessoas querem de você. Então, tudo isso que você falou, corrobora sim, tá? Todas as fotos que você coloca, fatos, acontecimentos, tudo isso contribui para a construção de uma imagem, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, numa cidade pequena, por exemplo, construir imagem é muito difícil, porque as pessoas viram você nascer, viram você crescer, sabe o seu caráter, sabe sua índole. Então, é muito difícil você fazer uma modificação de imagem numa cidade menor, tá bom? Vamos lá. Paulo Ferreira, meu grande amigo. Mais uma aula de qualidade. Parabéns. Paulo. Paulo é um grande consultor. Eu adoro o que ele está fazendo. Você nos deu um susto lá no hospital, hein, velho? Para com isso. Vamos lá. Tiago, Guadalupe. Tranquilo. Tem esse livro autografado pelo mestre Manhanelli no nosso workshop de estratégias. Ah, que legal, lá no Oeste de Minas, em 2008. Valeu, Guadalupe. Um abraço, querido. Ok. Vander. O que o Vander fala aqui para nós? Vander. Qual é a melhor maneira de combater o autoritarismo atual contra o coronavírus? Registrar e usar uma máquina pública. Na construção da imagem. É o Ulisses? Não. O Ulisses perguntou antes, não foi? Já falei. Tiago, vamos lá. Não, é o Wander. Qual a melhor maneira para a oposição trabalhar contra o autoritarismo do atual prefeito nas medidas de coronavírus? Nas medidas de coronavírus. Cadê? Aqui. Já reeleito e usando a máquina pública. Olha, é aquilo que eu falei. Vai errar e vai acertar no final da coronavírus, no final da pandemia. Nós vamos saber quem estava certo. Quem mandou todo mundo ficar em casa ou aquele que mandou abrir o comércio e as pessoas irem para a rua? Quem estava certo? Qual o prejuízo menor? As mortes ou o pessoal que está passando fome e vai ter problema para reestruturar a sua vida econômica e financeira? Depois que terminar, é que nós vamos saber. Enquanto isso, a dúvida vai estar na cabeça das pessoas. Aquelas que são a favor
de ir para a rua vão votar em quem é a favor de ir para a rua. Aquelas que são a favor de ficar em casa vão votar naquele que é a favor de ficar em casa. Então, você vai ter que ver a maioria aí, Wander, o que a população está achando, o que a maioria acha, que deve voltar ou deve ficar. E aí você tem que se posicionar, tá? Agora, não dá para ficar sem posição. Sem posição não dá para ficar, tá bom? Muito bem, falamos do Wander. Patrícia César, boa tarde. Patrícia César de Nova Alvorada, da Câmara Municipal de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Meu querido Mato Grosso do Sul, um abraço para vocês. Excelente ao vivo, Cleison. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Patrícia, professor, obrigado, Patrícia. Vocês é que nos ajudam. Darlan, na minha cidade tem 317 mil habitantes. Cidade boa, hein? E apenas no meu bairro, deixa eu ler por aqui porque é melhor. Ah, Ney Soares, um abraço. Abraço, Ney. Cleison, ok. Patrícia, já falei. O Helder, lá de Ribeirão, um abraço, Helder de Carvalho. Dibson Flores, boa tarde. Aliás, Helder, nós vamos ter uma live, né? Logo, logo, vou estar numa live com o Helder também, tá? Dibson, ok. Aqui. Achei. Vamos lá, Letícia. Darlan, na minha cidade tem 307 mil habitantes e só no meu bairro tem pouco mais de 50 mil habitantes. Já tenho minha imagem construída e só dou uma reforçada agora nesse período eleitoral. Você acha que estou no caminho certo ou devo mudar alguma coisa? Quem pode responder isso para você, Letícia, é uma pesquisa. Ninguém aqui vai conseguir responder isso para você. O caminho certo, você vai sentir na rua. Você é candidato a vereador, eu sei, era dona de casa. Você vai sentir na rua. Se está tendo receptividade, se as pessoas estão te recebendo bem, estão aceitando o que está colocando na internet, ótimo, está no caminho certo. Se não, você vai ter que mudar. Mas isso quem vai dizer é o próprio comportamento das pessoas com você, tá? Aí fica mais fácil, tá bom? Candinho, meu mestre Cândido, esse é meu mestre. Dibson também, boa tarde, está aqui. Boa tarde a todos. Dibson Flores. Candinho, onde a força da imagem não prevalece, qual a solução? Não tem, Candinho, sempre prevalece. Eu já fiz quantas pesquisas, você já fez comigo também, você viu nenhuma das pesquisas que nós fizemos juntos, sempre aparece uma imagem que se destaca. Ela tem mais presença do que as outras. E se essa for a imagem que a população quer, está muito fácil, é só reforçá-la. Se não for, se existir uma dicotomia de imagem, aí você vai ter problema, velho. Aí nós vamos ter que trabalhar a imagem, e aí trabalhar a imagem com menos de 1 ano e meio, 2 anos, muito difícil. Você sabe disso. Você já fez campanha comigo e você sabe a força que tem uma marca, né? Ele tá dizendo aqui. Cadê? Não, aqui é a Letícia, aqui o Candinho. O Cândido da venda de reputação na marca Teresina. O Cândido trabalha com marcas, tá? A vende hoje é a inteligência em marcas. Por isso que ele fez a pergunta. Abraço, querido. Vamos lá. Rômulo Rodrigues, abraço. Fernando Rabelo, abraço. Fernando Mesquita, me ajuda na minha campanha. Parceiro, quem tem que te ajudar são seus eleitores, que você precisa de voto aí. Corre atrás dele, meu compadre. Corre atrás deles. Césano Ferreira. Eu só vou mandar um abraço aqui para a Alcione. A Letícia fez uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta aqui do César. Como ampliar o nome do candidato que é temático? Você, primeiro, saber quais os temas, quais os subtemas do tema são mais importantes e priorizar. Como dizia Mário Covas, governar é escolher prioridades. A mesma coisa, defender temas numa campanha eleitoral é escolher prioridade. Qual é o subtema? Vamos dar um exemplo? Você defende a causa animal. Qual é o subtema mais importante para a sua cidade? Por exemplo, é ter um hospital veterinário gratuito? Será que é esse o subtema? Ou é ter um serviço de recolhimento de animais de rua e no canil tem um tratamento mais decente? Qual é a prioridade do subtítulo? Comece a trabalhar os subtítulos na sua prioridade. Falou? É isso aí. Aqui você não fica sem resposta. Vamos lá. Cesano, né? Foi. Letícia, em que grupo... Espera aí, cadê aqui? Onde é que eu estou? Alcione, Cesano já foi. A Alcione está aqui. Alcione Pinto já falei. A Letícia. Letícia, em que grupo eu estou, Darlan? Sou muito conhecida no meu povoado mais baixo. No meu povo, se baixa renda e sou dona de casa. Agora estou abraçando
que você está abraçando aqui? As causas dos munícipes. Você acha que meu encaixa em alguma categoria? Ora, Letícia, você está na categoria certa. Você é uma candidata de um segmento social. Eu te recomendo a ser também de um segmento geográfico. Aonde você mora. Pega aquela região que você mora, ali vai ser um lugar legal para você ter a sua... Ele não conseguiu voltar ainda, velho. Deve ter caído a internet, alguma coisa aconteceu lá com o Darlan, mas estamos aqui, não tem problema não. Opa, Letícia, no meu meio. É isso, temas e subtemas, tá? Você, como dona de casa, conhece perfeitamente quais os principais temas e subtemas, problemas e subproblemas de uma dona de casa aí na sua cidade. Quais são as dificuldades que ela enfrenta. Você sabe disso. Ney Soares, boa tarde. Boa tarde, Ney. Letícia, tá ok? Boa tarde. Rodrigo da Mata. Como construir uma imagem de gestor para um pré-candidato a prefeito? Rodrigo, o que você fez? Vamos lá, vamos supor que é você o pré-candidato a prefeito, tá? O que você fez na vida? O que você administrou? Você administrou bem? Você foi um profissional naquilo, seja um catador de lixo, não tem problema. Um gari. Você foi um ótimo gari? Aquelas pessoas que reconheciam. No Rio de Janeiro, tem um gari chamado Sorriso. Ele é tão conhecido, que as escolas de samba pediram para ele ser o cara que iria varrer o sambódromo lá. E de tão conhecido que ele se tornou. Por quê? Era um cara simpático, conhecido, pegava lixo, conversava com as pessoas. Enfim, qual é a sua profissão? Você se destacou na sua profissão? E aí começa aquela premissa. Para ser candidato, você tem que ser líder de alguma coisa. Você não é candidato a síndico se você não for líder de 3 apartamentos. Se no mínimo 3 apartamentos não apoiarem você. Você não sai candidato a síndico se não tiver quem te apoie. Então, primeira coisa, você é líder do quê? Certo? Vamos para frente. Ney Soares, cheguei atrasado, vejo depois. Sem problema, Ney, vai ficar aí. Giuliano Panvecchio, meu amigo, lá de Oswaldo Cruz, um abraço, querido, um grande consultor político, tem uma agência muito legal, ele, o irmão, o pai, um beijo no coração de todos vocês aí. Helder, grande abraço, mestre Darlan e Maianelli, valeu. A Senhora Confeição, Darlan, você se coloca muito bem, tudo de bom. Ele está tentando voltar, tá? Não sei o que aconteceu lá, se acabou a luz. Pode ser que tenha terminado a energia elétrica. Esse é um problema que às vezes acontece no meio da live e a gente não tem como fazer, né? Gilson de Jesus, tá aqui. O Gilson fala o seguinte: eu tenho trabalhado em minha mídia social. Não sou muito de ficar postando. A atividade... Não sou muito de ficar postando. Atividades do meu particular, da sua família. Eu estou errado na minha postura ou devo explorar mais essa área? Desde já, obrigado, meu amigo Darlan. Seu amigo Darlan está com um problema lá, mas eu vou responder para você. Qual é a vertente sua? Qual é o seu mote de campanha? Qual é o argumento que você está usando? Você é um homem de família? Você é solteiro? Você é casado? Você se dedica à sua família? O seu mote de campanha é em defesa da família? Se for, você tem que explorar, sim. Se a sua vertente for essa, se a imagem que você passa é a imagem de pai, aquela imagem de protetor, você deve explorar mais as boas fotos, pelo amor de Deus. Não vai colocar aquela foto, você de calção de sunga, na beira da piscina tomando cachaça, né? Não é isso, tá? São fotos de família, bem postas, etc. Cuidado, porque o que eu tenho... Eu estou falando para você isso, Justo, mas o recado é para um pessoal que eu conheço, que está saindo candidato, e aparece com foto na beira da piscina, de sunga, tomando com aquele copo colorido, manja, que você sabe o que tem dentro. E o cara posta, ele coloca isso. E não quer ser chamado de bêbado. Enfim, vamos para frente, né? É isso aí, Gilson. Vamos lá. Alcione. Olha, Maragogi, Alagoas na área. Valeu, Alcione. Um abraço, Alcione Pinto, tá aí. Antônio Duarte. Olha aí, Maragogi também. Olha aí, ó. Vocês dois aí da mesma cidade, tá vendo? Manaus, tá aí na audiência. Dibson, grande abraço, Dibson. Rio Grande do Sul, Gravataí, Arlen Tristão. Valeu, Arlen. Quem mais eu tenho aqui? Arlindo, ainda tá por aí o Arlindo Mota. Gilberto Veiga, advogado eleitoral em registro, Vale do Ribeira. Ê, Vale do Ribeira, como eu gosto do Vale do Ribeira. Saudade do Azul Marinho.
Qualquer hora eu vou aí, Gilberto, pra gente comer um azul marinho junto, tá? É isso aí. Vocês sabem o que é azul marinho? Não é um peixe feito com banana, tá? O pessoal não conhece isso. Eu fico falando essas coisas, o pessoal fica, pô, vai comer azul marinho? Que história é essa? Vanessa, parabéns. Obrigado você, querida. Vamos lá. Arlindo Moura, obrigado. Minas Gerais, tá aí. Pouso Alegre, Minas Gerais. Tá pensando o quê? Tiago, abraços. Abraço, Tiago. Quem mais eu tenho aqui? Fábio Caetano, também tem direito à história do livro. Estamos chegando no final da live. Atenção. Diga. Ah, você já ganhou. Fábio, aqui, ó. Ô, Fábio, para com você não tem, não. Você não pode mais concorrer, tá? O Fábio já tirou você do concurso. o Vinícius. Professor, como criar uma imagem de candidato jovem, 25 anos, para ser candidato à sua cidade? Primeira coisa, Gilberto, 25 anos, você vai ter que passar credibilidade. O Tadeu tem uma história muito interessante. Ele, com 23 anos, foi candidato em Videira a prefeito de Videira. 23 anos, moleque, né? E ninguém acreditava no que ele falava. Ele chamou o pai dele e falou, pai, vamos sentar lá no comício, onde for, põe os velhinhos da cidade, seus amigos, velhinhos de cabeça branca, tudo na frente. Toda vez que eu falar, ele faz assim com a cabeça, concordando. O pessoal que estava atrás pensava, pô, se os mais velhos estão concordando com esse moleque é porque ele é bom. Foi eleito prefeito de Videira, tá? É só uma história. Histórias de campanhas eleitorais que nós tanto já passamos e tantos conhecemos, tá? Então é isso, Gilberto. É por aí. Você vai ter que construir credibilidade, não importa a sua idade. Eu elegi um prefeito na Paraíba com 23, 24 anos. Tinha até menos, né? Acho que com 21 anos ele tinha. Nós transformamos a questão da imagem. 1 ano e meio antes, tá? Aquele moleque, aquele menino, aquele... E nós fizemos toda a construção, a reconstrução da imagem dele. Quando ele apareceu na cidade, nossa, como cresceu, já é um homem. E foi eleito prefeito, tá? Muito bem, vamos lá. Já falamos com o Gilberto Veiga. Parei no Gilberto Veiga aqui. Gustavo Fleming, abraço. José Eduardo, abraço. Arlen, já falei com o Tristão. José Uetzulu, abraço. Stanislau, abraço. Adilson Souza, abraço. Gilberto Veiga, Arlindo Mota. Tiago, já falei. Gilberto, acabamos de falar. Vanessa Farias, obrigado. Arlindo Mota, obrigado, já falei. Abraços, mestre, abraços, Fábio, Ulisses, Tiago. Gente, quanta gente. Vamos lá. O que mais eu tenho aqui? O Tiago já foi. Se necessário alterar a imagem de um candidato à reeleição? Falei que sim, desde que você trabalhe 2 anos e meio antes, tá? 2 anos antes para poder mudar a imagem. Mudança de imagem, gente, eu dou aula na Espanha sobre isso. Master de Administração de Imagem e Consultoria Política, MyCop. Administrar uma imagem, mudar uma imagem é uma coisa muito difícil, tá? Porque ela é subjetiva. Você tem que trabalhar com elementos subjetivos. Quando o Darlan falou a qualitativa é melhor, ele tem razão. Quando você vai mexer com imagem, a qualitativa é melhor. Por quê? A qualitativa, ela te traz emoções e sentimentos. A quantitativa, ela te traz mais razão, ela é mais racional. A quali não, ela vai trazer elementos qualitativos, de sentimentos e emoções. Aí você pode trabalhar melhor, então, a imagem, tá? Ok? Vamos lá, Sandra. Quero participar do sorteio. Quando o candidato novo na política sofre ataques, dizendo ser desqualificado, inexperiente. Uma estratégia interessante mostrar conhecimento sobre rede social, sem ficar... Deixa eu ler o que você pôs aqui, porque lá não aparece tudo. Sem ficar retrucando ou respondendo diretamente aos ataques. Olha, se ele recebe muito ataque, é porque ele não está bem na fita, tá? Você, quando sai candidato e começa a trabalhar as redes sociais, é o que eu dou na aula de rede social. Rede social é assim. Você coloca os temas e você vai tendo curtidores, pessoas que estão curtindo aquilo que você está falando, está explanando, está colocando, vão curtindo. Aí eles começam a interferir no que você está curtindo. Olha, gostei, não gostei, que tal essa sugestão? Começa a criticar, começa a dar sugestão, etc. Muito bem. Aí você tem de seguidor, você sai de curtidor, aquele que só fazia o joinha, para o seguidor, aquele que interfere naquilo que você fala. Você saber trabalhar esse seguidor, ele se torna eleitor rapidamente. Mas tem que saber trabalhar. Aí está o pulo do gato de um bom gerente de mídia social. Saber trabalhar os seguidores. Enquanto ele está só curtindo, ele só está curtindo. Na hora que ele interfere, opa, aí ele começou realmente a te seguir. E se você souber trabalhar esse seguidor, ele se transforma em eleitor, tá?
Isso na aula de internet a gente fala bastante sobre isso. Tá bom? Muito bem. Carla Ferreira, nós quanto precisar, graças a você, Carla, obrigado. Vanessa Farias, obrigado, um abraço, querida. Estamos aqui para isso. Quando puder esclarecer, nós vamos esclarecer, tá? Wilson Madureira, abraço, Wilson. Valeu. Sempre aprendendo muito. Eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Já falei isso para vocês. Vocês não acreditam, mas eu sempre aprendo mais com vocês, viu? William Madureira está aí. Arapongas, olha lá de Arapongas. Meu amigo Luiz é de Arapongas também. Estou bem. É isso aí, Leti, está muito bem. Eu sei que você está bem, porque você está fazendo um trabalho muito bom aí, tá? E é a primeira vez, comentei isso no seminário que nós vamos fazendo lá com o Tadeu Comerlato, comentei isso, olha, tem uma candidata a vereadora defendendo as donas de casa. As mulheres que estavam presentes se apaixonaram pela ideia, tá? Eu falei, tá aí, vocês nunca pensaram nisso. Sempre pega mote, né, de vamos defender o feminismo, vamos defender... E as donas de casa? As mulheres que mais trabalham mais do que as que trabalham fora de casa, com certeza. As donas de casa trabalham muito mais do que as que trabalham fora, não tenham dúvida. Vamos lá. Candinho, arrasou. Ei, meu querido. Mestre, é mais importante mostrar o trabalho que já realizou ou tentar encontrar... Ah, boa, Arlindo, gostei dessa pergunta. Arlindo, é assim, ó, já estamos 1h30, 1h30 já, eu tenho que terminar. Vou responder essa dele, então, e vou dar um abraço a todo mundo. Arlindo, é o seguinte, o que você fez, as pessoas já receberam. Você lembra que campanha eleitoral é esperança? Não existe voto de gratidão, existe voto de esperança, expectativa. Se eu votar no Arlindo Mota, eu vou ganhar o quê? Mais vaga na escola? Vou ganhar um hospital? O que ele vai me dar? Onde ele vai melhorar a minha vida? O voto é isso. Eu voto no Arlindo Mota e ele melhora a minha vida. O que você já fez, você já fez. Ah, não serve para nada? Serve. O Arlindo Mota fez 10 postos de saúde na cidade. Esses 10 postos de saúde dão credibilidade para ele prometer fazer um hospital. Percebeu? O que você já fez é lastro para o que você vai fazer. É só para isso que serve. Você basear seus votos no que você já fez, esquece, Arlindo. Você não vai conseguir. Não existe voto de gratidão, existe voto de esperança. Como diz o Tadeu Comerlato, o candidato é um posto de esperança onde o eleitor vai se abastecer. Muito bem! Vamos para frente. Agora eu vou só dar uma rápida aqui, tá? O Arlindo Mota é vereador, ok? Ele é vereador. Muito bem. Eu vou fazer rapidamente os abraços e vou ter que terminar, tá bom? Maruzan Corrado, abraço. O Wagner Lucena, já mandei. Darlan está assistindo você. Ué, o Darlan está assistindo e não consegue entrar? Eu estou esperando ele entrar. Como é que ele consegue assistir e não conseguiu entrar? Darlan, me explica isso. Como é que você não conseguiu entrar? Estamos esperando você aqui, ó. Vou terminar sem você. Vamos lá. Gilson, abraço. Itamar Alves, Aracaju, Sergipe. Itamar, obrigado. Vamos lá, qualquer hora eu volto a Maceió, lá no Caranguejo, para comer um caranguejinho. Oh, coisa boa. Professor, boa tarde, equipe. Obrigado. Gilson Chus, abraço. Itamar Alves, abraço. Quer participar do sorteio? Natália Salvador, você é uma Bíblia. Que nada, vocês é que fazem essa Bíblia aqui. Não tem nada de Bíblia, meu amor. Sérgio Ferrão, boa tarde. Você acha que o momento favorável para lançar um novo nome? Pessoa, depende. Você vai ter que fazer pesquisa para poder saber, Sérgio Ferrão, se eles querem um novo ou se querem continuar do jeito que está, tá? Cesano, Juiz de Fora, Minas Gerais, abraço. E Arlindo Mota, mais uma vez. Eu também sou seu fã, Arlindo. Senhores, vou terminar a nossa live chamando o Vinícius Ribeiro, o nosso consultor aqui, que vai sortear esse livro, Marketing Político do Comício à Internet, escrito por 18 mestres e doutores em comunicação. Atenção! Todo mundo de olho, não dá para ver ainda. Mais um pouquinho. Agora sim, sortear. Quem é? Arlindo Mota! Você acaba de ganhar o livro, Arlindo. Tá vendo? Falamos e você é o ganhador. O Vinícius vai entrar em contato contigo pelo Face, é isso, Vinícius? Vai entrar em contato contigo, pegar o seu endereço e vamos colocar no nosso correio para que você receba em sua casa o brinde que você ganhou hoje. Senhores, muito obrigado, um abraço a todos. Como dizia meu amigo Chico Santa Rita, um beijo no coração.
O Darlan está mandando aqui um abraço para vocês. Ele me mandou aqui um áudio, né? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ih, tá sem áudio. Agora que eu lembrei que eu tinha que tirar o áudio. Ó, eu vou passar para vocês o que ele está falando aqui. Espera aí. E aí ele termina, né, junto comigo. Mestre, mil perdões aí, viu? Poxa, não ter conseguido terminar a live com você. A internet aqui, eu tô de Covid, então eu tô tendo que não conseguir ir pro escritório. Ele, na realidade, está mandando um abraço para todos vocês. Ele está de Covid, ele não está no escritório e pifou lá de uma vez por todas, tá bom? Gente, é isso. Cunha Júnior, abraço. Itamar, já mandei. Arlindo ganhou. É isso aí. Tá muito feliz. Assad e Ayubi, obrigado, um abração. Gente, como dizia Chico Santa Rita, um beijo no coração de todos vocês. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. E uma surpresa para vocês. Sexta-feira que vem, estará conosco a professora Rita Gonçalves. A Rita é a melhor professora de prestação de contas e controle financeiro de campanha eleitoral. Ela trabalha com isso. Ela é quem confere a conta dos candidatos. Não vou nem falar onde. Tá? Estaremos sexta-feira com ela. Ela vai dizer o quanto é importante o candidato. O que o candidato tem que saber para não ser enganado por um contador? O que ele tem que estar de olho? Como é que ele tem que acompanhar esse controle? Como é que ele tem que acompanhar a prestação de contas? O que ele tem que se ater para não perder a eleição, tá bom? Veja quem é aqui, por favor. Quem é que ele vai ter que se ater para não perder a eleição? Rita, então, estará conosco. Professora Rita, conhecida mundialmente e com uma experiência fantástica, gente. Vocês vão ter uma live, ó, sensacional. Sexta-feira, às 3h, vocês, nosso café eleitoral. A associação, tá aqui, ó. Olha lá. Parabéns, Arlindo Mota, você foi o nosso ganhador. Marcel, um abraço. Gilson, um abraço. Arlindo, já falei. E a Sandra, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até sexta-feira. Hasta la vista, baby. Bye, bye.